Neste encontro com Jesus, quero ler com você o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, os versículos de 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. No encontro com Jesus de hoje, vamos conversar sobre o encontro dele com a sogra de Pedro. Onde aconteceu esse encontro? Esse encontro aconteceu na cidade de Cafarnaum, na região da Galileia, região onde Jesus nasceu. Cafarnaum fica localizada a 35 quilômetros da cidade de Nazaré. Foi numa sinagoga lá em Cafarnaum que o ministério de Jesus começou. E era ali que Jesus, aos sábados, costumava ensinar as pessoas. Assim como é tradição dos judeus, ir às sinagogas aos sábados para estudar a palavra do Senhor. Essa cidade tornou-se um centro das atividades ministeriais de Jesus ali na Galileia. Particularmente, esse encontro de Jesus aconteceu logo após o Sermão da Montanha. Jesus desce do monte e é interpelado por muitas pessoas que trazem enfermos, endemoniados até Jesus para que ele os cure. Depois que ele cura um leproso com apenas uma palavra, ao entrar em Cafarnaum, Jesus ainda cura o servo do centurião, que ele sequer viu, mas enviou uma palavra de cura para aquele homem. E logo em seguida, Jesus vai para a casa de Pedro. E é lá que acontece este maravilhoso encontro com Jesus. Quem é essa mulher com quem Jesus se encontra nessa ocasião? A Bíblia não nos fala o nome dela, mas diz que ela era sogra de Pedro. A Bíblia apenas registra o parentesco que essa mulher tem com um dos apóstolos de Jesus. Provavelmente foi por isso que Cafarnaum tornou-se uma cidade muito visitada por Jesus. Era ali que o seu discípulo Pedro residia, com a sua família. Isso também dá para nós uma outra informação bastante interessante. Os discípulos que Jesus escolheu também eram casados. Não se sabe se todos, mas pelo menos Pedro nós temos certeza de que era casado, porque a sogra dele foi curada por Jesus. É interessante que a Bíblia não fala sobre a esposa de Pedro, não fala se ele tinha filhos, mas fala sobre esse episódio do encontro de Jesus com a sogra dele. Talvez isso tenha sido relatado e não outras informações, porque foi um momento em que Jesus curou alguém. Foi um momento de um encontro de Jesus com alguém especial. Além de mencionar o parentesco dessa mulher, que era a sogra de Pedro, a Bíblia também menciona a situação na qual ela se encontrava naquele momento. Ela estava enferma, acamada, aparentemente com alguma infecção, porque ela tem febre. E o evangelista Lucas, que também relata essa história, assim como o evangelista Marcos, Lucas relata essa história lá no capítulo 4, versículo 38, dizendo que ela estava com uma febre alta. Acredita-se que o evangelista Lucas tenha sido médico e ele usa aqui uma expressão técnica para aquela época, né? Ele diz febre alta. Isso significa que a mulher estava muito adoecida, tanto é que ela estava acamada. Agora, o que foi que aconteceu nesse encontro entre Jesus e a sogra de Pedro? Imagina a cena.
Jesus e os 12 discípulos descem da montanha onde eles haviam passado muito tempo com Jesus ensinando as multidões. E quando ele desce, vai para a cidade de Cafarnaum e ali ele encontra com muitas pessoas, mas ele tem um tempo que é só dele com os discípulos na casa de Pedro. E quando ele chega ali, é lógico que a família de Pedro quer servir a Jesus, não é verdade? Dá para imaginar isso? Só que a mulher, provavelmente a mais velha da casa, que devia ser quem dava as ordens, né? Faça isso, faça aquilo, vamos servir pão com vinho para Jesus, vamos fazer tal coisa. Justamente essa mulher, né, está acamada. O texto diz que Jesus, ao chegar, aproximou-se, tomou-a pela mão, então ele encostou, né? Ele pegou na mão da sogra de Pedro e ela foi curada. O texto não fala se ele a tocou intencionalmente para curá-la, mas provavelmente Jesus sabia que ela estava adoecida. E quando ele a toca, ela é curada. E o texto diz que então ela passou a servi-lo. Ela se levantou e passou a servi-lo. Aqui tem uma outra informação interessante para a gente. Qual é a palavra utilizada aqui para servi-lo? A palavra grega que é utilizada para serviço nesse contexto é a palavra diaconia. É a derivação diaconei, que é utilizada, uma palavra grega, que significa serviço. Mais especificamente, pode significar serviço doméstico, mas também pode significar um ministério, pode significar um ofício, um apoio, um auxílio a alguém, ou distribuição. Essa é a mesma palavra que lá no livro de Atos é utilizada para falar sobre o que fariam aqueles homens idôneos que seriam escolhidos para servir à mesa das viúvas dos gregos e dos judeus. Diaconia. Então, diaconia significa servir ao próximo, né? É o ministério daquele que serve. O texto segue então dizendo que logo após curá-la, né, ao cair da tarde, muitas pessoas vieram até Cafarnaum, onde Jesus estava, na casa de Pedro, trazendo muitos endemoniados para que Jesus os libertasse, e muitos enfermos naquela ocasião também foram curados. Mas o texto relata que foi com uma palavra que Jesus libertou e curou pessoas. Só a sogra de Pedro, naquele contexto, é que foi tocada por Jesus e assim foi curada. Isso para nós também tem um outro significado muito importante. Jesus cura da forma como ele deseja curar. Seja com toques, seja com uma palavra, ele continua curando, mas a forma fica restrita para ele e não para nós. Quem decide ou quem define a forma é Jesus. Da mesma forma como Jesus curou no passado, ele continua curando ainda hoje. E nesse momento que nós estamos vivendo, em que o mundo está adoecido, né, esse momento de pandemia global da Covid-19 e de tantas outras enfermidades também, não só físicas, mas emocionais, como a depressão e tantas outras, ansiedade, transtornos psiquiátricos e tantas outras dificuldades que nós vemos a população enfrentando nesse tempo, é tempo de anunciar que Jesus, da mesma forma como curou no passado, continua curando ainda hoje. A forma é ele quem decide. Se vai ser através de um médico, se vai ser por meio de um remédio, se vai ser por meio de uma palavra, se será um relacionamento que você precisará romper porque ele tornou-se tóxico para você, ou se vai ser um relacionamento do qual você precisa se aproximar, para se aproximar também mais da palavra do Senhor.
Isso é Ele quem vai definir. Mas é necessário promover um encontro com Jesus, para que Ele possa direcionar a sua vida. E a sua vida certamente será alcançada pelo poder de cura que há em Jesus, porque Jesus é capaz de nos curar ainda hoje. Que você tenha um belo encontro com Jesus e o seu físico, o seu emocional e o seu espiritual sejam curados por Ele. Que Deus te abençoe.